receber também a palavra do João Cláudio. Mas apenas um minutinho só, porque eu também quero participar e vou apreciar bastante a participação do João Cláudio, porque eu aprendi a respeitá-lo. Ele é um profissional dos mais acreditados nessa área em Santos e há muitos anos nós conhecemos o trabalho do professor João Cláudio, mestre na academia de musculação, etc, etc. Ele já vai daqui a pouquinho abordar o assunto. Agora, o que se disse aqui é exatamente a opinião de cada um. Cada um tem uma opinião formada. Eu, por exemplo, não gosto do amarelo, mas eu não peço que o Jaime ou que o Mário Pérez goste do roxo, do vermelho. Nós temos que respeitar a opinião das pessoas. Agora, realmente, hoje, vamos dizer, sábado, as coisas continuam acontecendo de maneira negativa na Vila Belmiro. Aqui no estúdio da nossa TV Litoral, nesse Esporte por Esporte especial de sábado. Ele que é um profissional reconhecido na área de preparação física, né? E vem para participar também do nosso Esporte por Esporte. Boa tarde, João Cláudio. É um prazer tê-lo aqui no estúdio da TV Litoral. Boa tarde, amigos da TV Litoral. Boa tarde, amigos da mesa. Eu primeiro agradeço essa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre treinamento físico e sobre o projeto que nós fizemos para o Santos Futebol Clube. Que tipo de projeto foi esse, João? É verdade de que você encaminhou um projeto ao Santos para tentar melhorar a recuperação do atacante Guga? Olha, na verdade não foi específico para o atacante Guga. Esse item de recuperação que nós vamos mostrar daqui a pouco faz parte de um projeto de treinamento físico que nós entregamos ao Santos Futebol Clube. Fomos convidados a fazer esse projeto, fizemos, apresentamos o projeto. A título de colaboração? A título de colaboração. Nós vimos colaborar com o Santos, como santista que eu sou, de nascimento. A gente vê que o Santos tem que evoluir em todos os setores. E esse é um setor que precisa evoluir, o treinamento físico. O São Paulo, todo mundo sabe a campanha maravilhosa que fez o ano passado, graças também ao trabalho de treinamento físico que foi implantado pelo Dr. Turibe e utilizado pelo Muraci Santana. Jogou, se eu não me engano, 90 e tantas partidas e conseguiu, nessas partidas, o plantel conseguiu manter um nível de atividade física bom, de bom para excelente. Isso graças aos instrumentos que eles usam na avaliação física e no treinamento físico dos atletas. Nós sabemos que o Palmeiras, já tivemos em contato com um membro da equipe do Dr. Turibe, o Dr. Paulo Zogaib. Nós sabemos que o Palmeiras contratou o Dr. Paulo Zogaib para fazer o mesmo no Palmeiras. E um outro membro da equipe do Dr. Turibe, o Dr. Lutofo, que foi contratado pelo Corinthians. Então nós temos 3 times grandes, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, investindo em treinamento físico, investindo na avaliação física, no acompanhamento físico dos atletas. Não fizemos um plano específico para o Guga, mas serviria para o Guga, como serviu para outros atletas de nível internacional que fizeram esse tipo de treinamento e, por um azar ou outro, não se recuperaram a tempo. O caso de Joaquim Cruz, que usou esse tipo de treinamento para manter a sua atividade aeróbica em condições para que pudesse disputar as eliminatórias, as semifinais e finais dos Jogos Olímpicos de Barcelona nos 1.500 metros. Professor, muito prazer em tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de fazer uma perguntinha. O João Cláudio, para quem sabe, todo mundo sabe, ele é responsável pela silhueta de muita madame, de muita senhora e de muito homem na cidade de Santos. Porque ele vem desempenhando um trabalho na sua academia simplesmente maravilhoso. E ele falou que esse plano que ele está tentando implementar no Santos Futebol Clube eventualmente serviria para o Guga, o jogador Guga, que lamentavelmente está fora por uma contusão. O Carlos Braga, o doutor Carlos Braga, que é o ortopedista número 1 do Santos Futebol Clube, é o titular no setor de ortopedia do Santos, deveria vir por aqui, mas como ele está a braços com o problema do Santos e da sua concentração, ele não conseguiu chegar até nós. Mas se Deus quiser, ele ainda vem para falar sobre esse assunto específico, Guga. O que realmente, se é que o senhor tenha conhecimento, o que realmente aconteceu com o jogador? Porque não foi uma contusão, não foi uma pancada traumática. O que poderia ter sido? Músculo usado, gasto, enfim. Eu gostaria que o senhor, do ponto de vista técnico, dissesse para nós o que realmente aconteceu com o Guga.
Olha, nós não podemos afirmar realmente o que aconteceu com o Guga. Tudo leva a crer que houve uma ruptura de feixe muscular em virtude de diversos fatores. Má conservação de um piso, ele pisa errado, estende demais a panturrilha e estoura. Um esforço a mais, num pique, vai pegar uma bola, um esforço a mais ao rompimento do músculo da panturrilha, como tem acontecido. Mas o que é importante é frisar que, ao par da contusão, que é um acidente, pode acontecer, o Axel agora está machucado, as coisas podem acontecer realmente. Grandes atletas em nível de treinamento fortíssimo, ele está sujeito a uma contusão. Mas o que é importante é que se use as novas técnicas, as inovações de treinamento físico para se recuperar esses jogadores. Através dessa recuperação, que é um negócio assim simples, mas que muita gente vai dizer assim, puxa, eu não conhecia isso, uma coisa estupenda. É usado nos Estados Unidos com grandes equipes de basquete, é usado nas Forças Aéreas Americanas, na Marinha Americana, nas universidades, há muito tempo. É uma inovação e que aqui no Brasil, lamentavelmente, ainda não se conhece. Custa em torno de 40 a 50 dólares e dá para ser usado por uma grande equipe como o Santos. É uma coisa simples, mas que produz grandes resultados. Mas é o kit que custa 40, 50 dólares? É o kit que custa 40, 50 dólares, específico para essa recuperação. E nós vamos poder mostrar isso aqui? Nós temos uma fita que deve estar aí no gatilho. Excelente, excelente. Bom, eu quero dizer só o seguinte, o que houve com o centroavante Guga foi exatamente o que disse o João Cláudio. Vamos mostrar a fita já vamos mostrar. O que houve foi o seguinte, no final de um treinamento ele foi dar um pique e esticou demais lá, forçou demais a perna, forçou demais o músculo da panturrilha e houve a ruptura do feixe de fibras, né? Exatamente. É isso, né, João Cláudio? Isso. Houve esse problema e ele acabou não recuperando. Quero dizer também que eu entendo que o departamento médico do Santos é um departamento muito competente, altamente competente, porque quem for à Vila Belmiro vai ver que existem limitações, e com as limitações que o Santos dá, eu acho que o departamento médico do Santos é muito competente, como também o departamento de preparação física com o professor Ridênio Borges. Agora, João Cláudio, o Ridênio me disse ontem que não recebeu esse projeto, que não tem conhecimento desse projeto. Agora não sei quem está falando a verdade. De qualquer forma, está feito o registro, né? Não tem nem dúvida. O registro pode ser feito, mas eu estive conversando. Se ele falou isso, eu não sei se ele realmente... Tomou conhecimento? Não, ele tomou conhecimento porque eu sentei com ele, conversei com ele a respeito desse projeto. Foi a última conversa que eu tive, inclusive, no Santos. Porque veja bem, nós não queremos aqui levantar polêmica. Eu não quero ser preparador físico do Santos. Eu não quero ser preparador. Eu tenho a minha academia, 18 anos. Estou muito bem lá, graças a Deus. E montado. A verdade é que é montado, inclusive na grana. E passo em torno de 12 horas o tempo todo na academia, dou 8 a 9 horas de aula por dia. Tem a parte administrativa. Eu não quero ser preparador físico do Santos. Vamos deixar isso bem claro. Eu vou dizer até a pessoa que pediu que eu colaborasse com o Santos. Foi o Acrino Barbosa, que é meu aluno, meu amigo, e que em conversa, conhecendo um pouco que nós conhecemos da educação física, treinamento físico, em conversa pediu que nós fizéssemos esse projeto. E nós fizemos. Aliás, a diretoria toda estava ao par do projeto. O Marcelo Teixeira, amigo nosso, o Edmond Atic, doutor Edmond Atic, o doutor Carlos Braga, todos estavam ao par do projeto porque foram tirados xerox desses projetos e eles foram mostrados. O Marcelo Teixeira ficou entusiasmado com a utilização do projeto. Tem que implantar, tem que colocar dinheiro para se implantar alguma coisa, mas não é imediato, pode ser aos poucos. O Palmeiras está fazendo aos poucos. Existem hoje academias em São Paulo que importaram todos esses aparelhos de treinamento de avaliação física e que pode ser usado. Paga-se, mas usa-se. E de posse desses dados, o preparador físico usa os dados para montar o treinamento físico. Hoje deve-se fazer isso. Não se deve mais chegar para um jogador e falar, dá 10 voltas aí no campo. Chamado olhômetro, né? Olhômetro. Hoje tem que se usar um aparelho de ácido lático que mede o treinamento físico no campo. Um aparelhinho de ácido lático que é uma gotinha de sangue e ele dá o nível de explosão, o nível de fadiga muscular que o atleta está usando.
se nós devemos puxar um pouquinho mais o treinamento, se devemos diminuir o ritmo do treinamento. Isso no Santos não existe. Não existe, não existe. É uma coisa simples, mas não existe. Eu queria aproveitar esse gancho do professor. E é muito polêmico no Brasil o seguinte: se fala que o nosso jogador brasileiro, ele apresenta algumas deficiências, né, físicas, em função da sua origem, quase sempre pobre, aquela coisa toda. Hoje eu vi a equipe de Gana, que todo mundo sabe, é da África, sem querer discriminá-los, um país essencialmente pobre. Aqueles jogadores são de origem pobre. Jogaram 90 minutos, os jogadores estavam impecados, os jogadores de Gana. Jogadores brasileiros como Adriano, caía pelas tabelas, mal preparado fisicamente. Eu pergunto ao professor João Carlos, essa diferença que apregoam aí, a origem do jogador brasileiro, da sua pobreza, de origem humilde, aquela coisa toda, ele é subnutrido. E o jogador africano? A África, que é terceiro, quarto, quinto mundo, como é que fica isso em relação ao Brasil, professor João Carlos? Tem muita mentira nisso. Eu acho que o Brasil precisa partir para a gente falar a verdade. Isso é que dói dentro do Brasil. Há muito mentiroso dentro do Brasil. Hoje, a gente sabe que nas grandes equipes do mundo, e não deve ser diferente em Gana, existem técnicos de países europeus bem desenvolvidos, técnicos de origem americana, que vão usar o que há de mais novo no time de Gana, que pode ser de origem pobre, mas que vai dar os resultados que está dando hoje. Os maiores fundistas do mundo são da África. Da Etiópia, né? Etiópia, Quênia. Nos Jogos Olímpicos, se nós pegarmos as 15 medalhas que foram dadas, medalha de ouro, prata e bronze, nós temos ali os africanos dominando quase todas as medalhas. Origem pobre. Nós não temos esse negócio de dizer no Brasil, origem pobre não vai dar, que só tomou leite com água, subnutrido, não. Farinha. Nós vamos usar o que há de mais novo em termos de treinamento físico. Desenvolver o pessoal. Professor, sem querer polemizar, e para encerrarmos esse bloco, que logo vem aí a sua matéria, que deve ser muito importante, eu gostaria de saber do senhor, o que o senhor sentiu no homem da preparação física do Santos? O Eduardo Barazal se referiu ao preparador físico Ridênio Borges. Ele é o homem com quem o senhor também conversou, também contactou no Santos Futebol Clube. O que o senhor sentiu do profissional Ridênio Borges? Olha, eu acho que é um profissional competente, já teve... O que o senhor sentiu quando levou o problema, quando levou o kit, quando levou o seu projeto? O projeto ele achou interessante e gostaria de aplicar. E digo mais, ele até nos procurou recentemente para que nós fizéssemos alguma participação nisso. E vamos colaborar com o Santos. Agora, esse negócio, não entregou o projeto? Entregou. O que eu acho que aí nós vamos criar uma polêmica, é que alguns setores dentro do Santos, ainda retrógrados, atrasados, não acreditam em treinamento físico. Acho que só a parte técnica do jogador, quer dizer, ele é um cracão, ele vai jogar os 90 minutos e vai realizar jogadas. Eu pergunto, as grandes equipes da NBA de basquete utilizam treinamento físico de última geração. E eles podem e utilizam todos os aparelhos de musculação, de ginástica, essenciais ao treinamento físico, à modernidade do treinamento físico. Será que o Michael Jordan seria o excelente, o craque que é, se não tivesse essa condição física superior aos outros jogadores? Eu acho que o craque, o jogador técnico, é importante. Ele realmente faz falta numa equipe. Agora, nós temos uma equipe regular que pode se tornar uma equipe boa, se todos os jogadores tiverem uma condição física de bom para excelente e conseguirem jogar 90 minutos. Porque um craque joga 20 minutos, mas não consegue chutar com a eficiência ao cabo dos 45 minutos, dos 60 minutos de uma partida de futebol. Quer dizer, ele é técnico, mas perde. Só completando, um craque que não tem a sua medição antropométrica exata, ou seja, o que é antropométrico? Nós vamos medir todos os segmentos do jogador de futebol, no caso, o jogador de futebol, musculatura, articulação, porque um jogador pode ter, de um lado, e existem aparelhos específicos para essa medição, ele pode ter, de um lado,
uma deficiência muscular numa perna esquerda e ele chuta de direita. Ele recebe uma bola e precisa colocar toda a força em cima do lado esquerdo para chutar direito. Ora, se ele tem uma deficiência muscular, vai haver um desequilíbrio. E na hora do chute ao gol, ele perde a força e chuta errado. Puxa, o sujeito é perna de pau, não sabe. Não, é um treinamento físico. É uma deficiência muscular que esse jogador, que pode ser corrigida através do treinamento físico e pode ser detectada através de aparelhos de avaliação física de última geração. Perfeito. São 14 horas e 16 minutos. Estamos falando ao vivo aqui dos estúdios da TV Litoral para o nosso Esporte por Esporte especial de sábado. Vamos então às imagens deste projeto e o João Cláudio vai ficar falando em cima, explicando a passo o que é cada tipo de exercício. Vamos ao projeto. Na verdade, o que nós temos aí é o colete de recuperação em que o atleta vai para uma piscina e não tem carga muscular nenhuma. Veja o caso do Guga. A panturrilha que é a mais afetada. Ele não está apoiando a panturrilha no chão. Ele está dentro de uma piscina, fazendo um esforço de corrida, melhorando a sua atividade aeróbica. Olha lá, exercícios físicos dentro da piscina. Hidroterapia. Seria hidroginástica. Seria hidroginástica. Só que nós não precisamos utilizar os exercícios físicos somente. Nós usaríamos o colete só para corrida, para melhorar a capacidade aeróbica dele. Ele melhorando a capacidade aeróbica, ele está quase que 100% em condições de entrar no time imediatamente. Ele não precisa atravessar uma fase de recuperação, de corrida prolongada. Em campo. Ele está machucado na panturrilha, ele vai desenvolver um trabalho dentro da piscina de corrida, desenvolvendo a sua capacidade aeróbica, e ele está quase que 100% em condições de entrar na equipe imediatamente. Ele não fica afastado do departamento médico, depois vai para a parte física. Ele, quando está no departamento médico, ele já está fazendo esse tipo de trabalho. Uma pergunta do leigo aí, professor João Cláudio. Ele pode fazer esse tipo de exercício no mar, na praia, ou não? Não, porque ele não pode encostar no chão, né? Então teria que ir muito profundo. Mas hoje nós temos piscinas aqui em Santos, até o Santa Cecília, a Universidade de Santa Cecília, tem uma piscina de 50 metros. E o Santos vai sempre que pode fazer hidromassagem, hidroterapia, hidroginástica lá no Santa Cecília. Esse é um dos itens que poderia ser usado no treinamento físico do Santos Futebol Clube, que é a recuperação dos atletas. Quanto vale um Guga num clássico Santos e Corinthians? Para o Santos. É uma ausência sentida para o Santos. Quanto vale? Função disso, em função um colete desse custa 50 de uma má adequação de preparação. Sem querer aqui dizer que não haja capacidade do departamento médico do Santos, que é, como disse o Eduardo Barazal, que está todos os dias na Vila Belmiro, é dos mais capazes, é dos mais conscientes. Mas são coisas e coisas. Eu me lembro bem, e eu dizia outro dia aqui, que o jogador Fiotti não é do seu tempo, e nem do Eduardo Barazal, mas é do Jaime Matias. O jogador Fiotti era um atleta que veio de Sorocaba, jogava no São Bento de Sorocaba, foi contratado pelo Santos Futebol Clube, era um verdadeiro craque. Só que entrava em doses homeopáticas porque o time era muito bom. E é o caso. Só jogam aqueles que são realmente os donos da posição. Isso é público e notório. E o jogador Fiotti treinando normalmente, e eu assistia ao treino. Ele pisou num buraco e rompeu o tendão de Aquiles. Rompeu o tendão de Aquiles e ficou 1 ano fora do futebol. Depois houve, me parece que a recomposição, porque o Braga já me explicou, já desenhou, inclusive para mim, o que significa um tendão de Aquiles. Só não desenhou ainda o feixe de fibras, porque eu ainda não me encontrei com o Carlos Braga. Mas ele desenhou a forma como se rompe um tendão de Aquiles. E o jogador Fiotti passou 1 ano fora das 4 linhas, fazendo tratamento intensivo, posteriormente voltou bem, ainda com algum problema, um processo dolorido e tal. Depois foi contratado por um time mexicano e voltou para a Vila Belmiro. Quer dizer, ele voltou a jogar futebol normalmente, recompondo-se naquela altura, naquela época, eu me lembro perfeitamente bem, não havia o progresso que a medicina nos oferece hoje, e o jogador Fiotti acabou voltando às 4 linhas. Isso poderia acontecer com o jogador Guga, no caso, um tratamento mais intenso, mais difícil, para o seu retorno, professor? O caso do Guga, aqui a gente não está dizendo que o departamento médico errou, que o preparador físico errou. O que eu estou dizendo é o seguinte:
são competentes, tanto o preparador físico como o departamento médico. Mas a palavra do preparador físico, do departamento de treinamento físico, e a palavra do departamento médico, eles não são a última palavra dentro do Santos. Existem outros, são superiores a eles. E que, no momento, acharam que não era interessante isso. Isto foi há mais de um mês atrás, quando este item de recuperação fazia parte do projeto. Já poderia estar aí, hoje o Guga já poderia estar treinando dentro da piscina, fazendo o treinamento, e como ele disse um pouquinho antes de nós iniciarmos esse bloco, ele disse, olha, eu estou mal fisicamente. Ele falou, foram as palavras dele, estou mal fisicamente, não sei se aguento 90 minutos, só que o Joaquim Cruz, guardado as devidas proporções, medalha de prata, tinha tudo para ser para obter um bom resultado em Barcelona, fez esse treinamento de meses e meses dentro da piscina. O problema dele era um pouquinho mais sério, tendão de Aquiles, desculpa, e ele se recuperou. O que ocorre também, professor, é que o jogador Guga, por ser um futebolista, eu tenho a impressão que os cuidados com o futebolista devem ser melhores e maiores, exatamente em função do choque que um determinado lance provoca no jogador. Todo mundo há de convir que quem vem de uma fratura, de uma cirurgia de um joelho, que é um negócio, hoje já a artroscopia está aí, eliminando uma série de problemas de joelho, mas é importante que o jogador esteja 100% clinicamente bem, exatamente em função de uma possível pancada, coisa que não acontece com um atleta, com um sprinter, como o Joaquim Cruz, que o senhor acabou de mencionar nesse instante, que teve um problema, eu me lembro bem, de tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles. E não conseguiu voltar. Ocorre que ele só corre. É. Ele não tem contato mas com o adversário. O esforço, guardado as devidas proporções, mas é o mesmo. Talvez até maior. Porque, por exemplo, o Guga tem um maior problema na panturrilha porque ele força mais a panturrilha. O Joaquim, né? Joaquim Cruz, ele tem um problema no tendão de Aquiles porque ao correr ele força mais o tendão de Aquiles. Não há dúvida. De repente pode ser isso. Mas o que nós podemos avaliar, apesar de são diferentes, né? O atletismo e a corrida. Diferentes. Nós precisamos levar em consideração que tipo de atividade é feita dentro do futebol e treinar para isso. Treinar para isso. Um jogador de futebol, quantos sprints ele dá numa partida? Precisa levantar. Nós fizemos esse levantamento. Isso foi entregue junto com o projeto. Quantos quilômetros ele corre dentro de uma partida? Tem um jogador de meio de campo que corre quase 12 quilômetros. É verdade. Então, ele precisa fazer fundo. Ele precisa estar com a capacidade aeróbica dele igual a de um fundista. Ele corre 12 quilômetros, ninguém vê isso. Acha que o futebol vai para lá, para cá, mas o jogador de meio de campo corre 12 quilômetros. Eu me lembro bem que o Moraci Santana, do São Paulo Futebol Clube, já implantou a aeróbica há muito tempo. E lá no CCP, no TCP da Barra Funda, é TCP ou CCP, o Centro de Preparações que o São Paulo Futebol Clube tem, e me parece que ao lado agora do Palmeiras, mas o São Paulo ainda continua sendo como um dos mais perfeitos em termos de administração, de infraestrutura, fora do Morumbi. O Moraci Santana já havia implantado como meta principal para os ensaios físicos a aeróbica. O senhor lembrou perfeitamente bem do Moraci Santana agora há pouquinho, lembra disso? Não tem nem dúvida que a aeróbica, o que é que ela proporciona? Melhora a capacidade cardiovascular do atleta, melhora a sua parte aeróbica, melhora a sua estrutura muscular nas pernas, articulação. Com a diferença de movimentos, ele, não digo que imite o trabalho do futebol, mas vai para frente, vem para trás, vai para o lado, roda, gira. Parece um movimento que o jogador de futebol usa dentro de um campo de futebol. Ele trabalha especificamente as fibras musculares que precisam ser usadas pelo futebol. Um treinamento de um voleibol é um, treinamento de futebol é outro, treinamento de basquete é outro. Então nós precisamos, e olha, o quanto nós evoluímos no voleibol, no basquete. Voleibol é de primeiro mundo, treinamento físico é de primeiro mundo. O Brunoro está no Palmeiras, era de voleibol, e ele está implantando um sistema parecido ao de São Paulo, que é um item dentro de toda uma estrutura, a parte nutricional, a parte administrativa, dentro de uma estrutura que é hoje o São Paulo Futebol Clube. E o Santos poderia fazer isso, poderia utilizar uma estrutura não tão grande, talvez até por falta de verbas, não tão grande, mas com razoável qualidade.
Perfeito. Coisinhas pequenas. Ok, João Cláudio, obrigado pela sua participação aqui no nosso Esporte por Esporte. O microfone está aí à disposição para suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade. Não quisemos formar polêmicas, quisemos simplesmente mostrar o que pode ser feito pelo Santos Futebol Clube, que é um time grande, é grandioso, é conhecido no mundo todo, e está na hora de dar um salto para a modernidade, saltar e acompanhar a evolução física do mundo. Ok. Muito obrigado, amigos da TV Eleitoral. Ok, muito bem, está aí a presença do João Cláudio falando sobre preparação física, sobre o problema Guga, poder voltar ou não mais rapidamente. Daqui a pouco, no próximo bloco aqui do Esporte por Esporte, vamos falar mais sobre o Clássico, vamos mais a fundo sobre o Clássico Santos e Corinthians e vamos falar também do encerramento do primeiro turno do Campeonato Paulista.